Se não quer o asilo, então vá embora agora mesmo. Foi o que meu filho gritou na calçada, na frente de todo mundo que passava naquela tarde. Dona Marisa largou a sacola de compras no chão. O rapaz da farmácia ficou parado na porta, só olhando. Um casal que vinha descendo a rua atravessou para o outro lado. O sol batia forte no meu rosto, mas o que queimava mesmo era outra coisa. Vanessa estava encostada na porta de vidro, mexendo no celular, com aquele sorrisinho de canto. Eu fiquei ali parada, segurando minha bolsa de tecido. Meu corpo travou. Não chorei. Só senti que algo dentro de mim tinha se partido, mas nenhuma lágrima saiu. Sabe quando você percebe que perdeu alguém que nunca te enxergou de verdade? Foi ali, naquele segundo, na frente de vizinhos que me conhecem há 30 anos. A entrada daquela casa saiu do meu bolso. A faculdade dele, eu que paguei lavando roupa de madrugada. 3 dias depois, uma limusine preta parou na porta da casa dele. O rosto de Roberto perdeu a cor. Mas eu tinha feito algo que ele nunca esperou. Roberto nasceu numa manhã de setembro. O pai dele morreu 6 meses depois, num acidente de moto na rodovia dos Bandeirantes. Eu tinha 29 anos, uma máquina de costura Singer antiga e uma decisão. Esse menino ia ter tudo que eu nunca tive. Comecei a costurar de madrugada. Calça social, barra de vestido, conserto de zíper, qualquer coisa que pagasse. Roberto dormia num berço que eu mesma forrei com retalhos. Eu olhava para ele e pensava, vai valer a pena. Quando ele tinha 7 anos, eu costurava uniformes para a escola municipal. Eram 300 uniformes por mês. Meus dedos sangravam, mas o dinheiro pagava até a escolinha particular dele. Eu queria que ele tivesse inglês, computação, educação física, coisas que eu nunca conheci. Aos 15, Roberto passou no colégio técnico, melhor escola da região, mas a mensalidade custava quase metade do que eu ganhava. Foi quando vendi a casa da minha mãe. Era um terreno pequeno no bairro da Vila Progresso. Minha mãe tinha morrido 2 anos antes e deixado aquilo para mim. Eu vendi por R$ 43 mil. Paguei 3 anos de colégio adiantado e guardei o resto para a faculdade. Roberto não sabia. Eu nunca contei. Só disse que tinha dado um jeito. Ele cresceu estudioso, educado, respeitoso. Me chamava de mãe com carinho. Quando passou em engenharia na Federal, eu chorei 3 dias seguidos. Não de tristeza, de orgulho. Meu filho ia ser engenheiro. A faculdade exigia material caro. Livros importados, calculadora científica, notebook. Eu comecei a fazer faxina nos fins de semana. De segunda a sexta, eu costurava. Sábado e domingo, eu limpava a casa de família. Chegava em casa 10 da noite, com as pernas inchadas, mas o sorriso do Roberto quando abria a caixa de um livro novo fazia valer cada minuto. Ele se formou aos 24, primeiro da turma, conseguiu emprego numa construtora grande. 3 meses depois, alugou um apartamento de 2 quartos. Me chamou para morar com ele. Agora é minha vez de cuidar de você, mãe. Eu deixei a casa onde morava de aluguel e fui. Levei minha máquina Singer, minha bolsa de tecido e uma foto do pai dele. Achei que tinha chegado onde sempre sonhei, perto do meu filho, vendo ele crescer. Foi quando conheci Vanessa. Ela apareceu num domingo, de salto alto e bolsa de marca. Cabelo liso escorrido, unhas feitas, perfume forte. Roberto apresentou com um sorriso largo. Mãe, essa é a Vanessa. A gente tá junto faz 4 meses. Eu cumprimentei. Ela apertou minha mão rápido, olhou em volta e disse: Então é aqui que você mora, Roberto? Pensei que fosse maior. Foi rápido, sutil, mas eu senti. Roberto riu, sem graça. Eu fingi que não ouvi. Servi café, bolo de fubá que tinha feito de manhã. Vanessa comeu uma garfada e deixou o resto no prato. Tô de dieta, desculpa. Depois daquele dia, ela começou a aparecer mais. Sempre com alguma opinião. Esse sofá tá muito velho, Roberto. Essa cortina não combina com nada. Você precisa trocar essas coisas se quer receber visita. Roberto mudava. Devagar, mas mudava. Comprou sofá novo. Trocou a cortina. Começou a sair todo fim de semana com ela. Eu ficava sozinha no apartamento, costurando na varanda. 6 meses depois, eles noivaram. Roberto me contou na cozinha, enquanto eu lavava a louça. Eu abracei ele, disse que estava feliz. E estava. Ou pelo menos tentava estar.
mas alguma coisa no fundo do meu peito já não estava certa. No casamento, Vanessa usou um vestido branco de R$ 12.000. Roberto pagou tudo. Festa grande, 200 convidados, buffet completo. Eu usei um vestido simples que costurei em casa. Vanessa olhou e disse: "Ah, que fofo, Terezinha. Você mesma que fez?" O tom não foi de elogio. 3 meses depois do casamento, eles compraram uma casa, 2 quadras dali. Roberto veio me buscar. "Vem morar com a gente, mãe. A casa é grande, tem um quarto só para você." Eu fui. De novo, levei minha Singer, minha bolsa e a foto. Achei que agora, com mais espaço, tudo ia melhorar. Mas não melhorou. Vanessa começou a mudar as coisas, rápido, e eu senti que algo estava começando. Algo que ia doer muito mais do que eu imaginava. A primeira regra apareceu na segunda semana. Vanessa colocou um papel na geladeira. Regras da casa. Dizia que a cozinha só podia ser usada até às 8 da noite. Depois disso, era território dela. Eu sempre costurei até tarde, e quando terminava, ia esquentar um café, comer um pão. Agora não podia mais. Roberto viu o papel. Não disse nada. Eu comecei a jantar mais cedo. Às vezes passava fome de madrugada, mas não reclamei. Achei que era só questão de organização. Vanessa gostava de ordem. Tudo bem. Depois veio a segunda regra. Não podia lavar roupa de manhã. O barulho da máquina acordava ela. Eu sempre lavei roupa cedo, desde que me entendo por gente. Mas aceitei. Comecei a lavar à tarde, quando ela saía. A terceira regra foi sobre a sala. Eu não podia mais costurar lá. "Deixa a sala bagunçada, Terezinha, e os clientes de Roberto vêm aqui às vezes." Eu mudei para a varanda. No calor, no frio, tanto faz. Eu me adaptava. Roberto via tudo, mas quando eu olhava para ele, ele desviava o olhar. 2 meses depois, aconteceu algo que doeu mais fundo. Eu tinha um rádio pequeno. Era do meu marido. Ele ouvia jogo de futebol naquele rádio todo domingo. Depois que ele morreu, eu guardei. Quando me mudei para a casa nova, coloquei o rádio na mesinha do meu quarto. De vez em quando eu ligava, só para ouvir música. Um dia, voltei de uma entrega de costura e o rádio não estava mais lá. Procurei. Nada. Fui até a sala. Vanessa estava no sofá, no celular. "Vanessa, você viu meu rádio?" Ela nem levantou os olhos. Aquele rádio velho, joguei fora. Não funcionava direito. Senti meu peito apertar. Mas era do meu marido. Era lixo, Terezinha. A casa precisa de espaço. Roberto entrou nesse momento. Olhei para ele. Ele olhou para o chão. "Mãe, ela não sabia." "Deixa pra lá." Não sabia? Eu tinha contado para ela. Na primeira semana que morei ali, mostrei o rádio e disse que era do pai do Roberto. Ela sabia. E jogou fora mesmo assim. Engoli seco. Voltei pro quarto. Chorei baixo com a porta fechada. Pela primeira vez, senti que não estava numa casa. Estava num lugar onde eu era tolerada. E mal. O pior ainda estava por vir. Roberto e Vanessa tiveram um filho, Miguel, meu neto. Ele nasceu num dezembro quente, e eu achei que aquilo ia mudar tudo. Achei que ser avó ia me dar um lugar de novo. No começo, eu ajudava. Trocava fralda, embalava ele para dormir, cantava as músicas que cantava pro Roberto. Vanessa deixava, porque era útil. Mas quando Miguel fez 1 ano, tudo mudou. Eu estava na sala brincando com ele no tapete, encaixando bloquinhos coloridos. Miguel ria, batia palminha. Vanessa entrou, pegou ele no colo e disse: "Miguel, vem, vovó tem que trabalhar." Eu não tinha que trabalhar. Estava no meu horário livre, mas ela levou ele. Fechou a porta do quarto. Fiquei sozinha na sala com os bloquinhos espalhados no chão. Depois disso, cada vez que eu tentava pegar Miguel, Vanessa arrumava uma desculpa. "Ele tá com sono. Ele acabou de mamar." "Deixa ele quieto, Terezinha." No aniversário de 2 anos do Miguel, fizeram festa. Vanessa convidou a família inteira dela. Os pais, os irmãos, as cunhadas. Eu ajudei a arrumar. Enchi bexiga, coloquei toalha na mesa, cortei bolo. Na hora da foto, Vanessa juntou todo mundo. "Vem, família, foto com o aniversariante." Eu fui me aproximar. Vanessa estendeu a mão me barrando. "Só a família mesmo, Terezinha. Depois a gente tira outra." A outra nunca veio. Eu fiquei de lado, segurando um prato de brigadeiro, vendo eles sorrirem para a câmera. Miguel no centro, cercado de gente. Eu, a avó que criou o pai dele sozinha, fiquei fora da foto.
Roberto viu, eu sei que viu, mas não disse nada. Naquela noite, eu sentei na beira da cama e percebi uma coisa. Não era só afastamento, era esvaziamento. Eles estavam me apagando, devagar, com educação, mas estavam. E foi nessa noite que eu comecei a me proteger. Abri a gaveta da cômoda, peguei uma pasta velha onde guardava documentos. Recibos antigos, comprovantes de pagamento da faculdade do Roberto, cópias de transferências bancárias, tudo que provava o que eu tinha feito por ele. Guardei tudo no fundo do armário. Não sabia ainda para quê, mas alguma coisa dentro de mim dizia: você vai precisar disso. E eu ia. Foi numa quinta-feira, final de março. Roberto chegou mais cedo do trabalho. Vanessa não estava. Miguel dormia no quarto. Ele sentou na mesa da cozinha, nervoso, mexendo nas mãos. Mãe, preciso falar com você. Eu estava secando louça. Parei, me virei. Fala, filho. Ele respirou fundo, ensaiado. Eu senti na hora. A gente tá com um problema. A construtora atrasou meu pagamento, 2 meses. E a gente tem contas para pagar. Muitas contas. Prestação do carro, da casa, escola do Miguel. Eu não disse nada. Só esperei. Eu preciso de um empréstimo, temporário, só até o pagamento sair. Uns 40 mil. 40 mil reais. Era quase tudo que eu tinha. Juntei durante anos. Cada costura, cada faxina, cada centavo guardado. Era minha segurança. Meu colchão, caso algo acontecesse. Quanto tempo para devolver? 3 meses, no máximo. Eu assino um papel, mãe. Documento, o que você quiser. Olhei nos olhos dele. Procurei meu filho, o menino que eu embalei, que eu alimentei, que eu vesti, mas só vi medo. E algo mais. Algo que eu não queria acreditar. Vanessa sabe disso? Ele desviou o olhar. Foi ela que sugeriu pedir para você. Pronto. Ali estava a resposta. Tá bom, Roberto, eu empresto, mas quero tudo no papel. Documento reconhecido em cartório, com prazo, juros e multa. Ele ficou surpreso. Mãe, não precisa disso tudo. Sou seu filho. Por isso mesmo, quero tudo certo. Ele aceitou. Rápido demais. No dia seguinte, fomos ao cartório. Eu já tinha preparado o documento. Empréstimo de 40 mil reais, prazo de 90 dias, juros de 2% ao mês, multa de 10% em caso de atraso. Roberto assinou. Eu assinei. O tabelião reconheceu firma. Quando saímos, entreguei o cheque para ele. Mas antes, tirei foto do documento. 3 fotos. Guardei no celular e mandei para mim mesma por e-mail. Fiz cópia do cheque. Anotei data, hora, local. Intuição de mãe. Aquela que nunca falha. Os 3 meses passaram. Nenhum centavo voltou. Eu esperei mais uma semana. Depois, fui até Roberto. Ele estava na garagem, lavando o carro. Filho, o prazo venceu. Ele nem olhou para mim. Continuou passando pano no capô. Ah, mãe, dá mais um tempinho. A construtora ainda não pagou direito. Mas você assinou um documento. Eu sei, mas é complicado. Fica tranquila. Fica tranquila. Como se 40 mil reais fossem migalhas. Esperei mais 2 semanas. Nada. Nem R$1. Nem uma conversa. Roberto me evitava. Vanessa fingia que eu não existia. Aí eu vi. Um carro novo na garagem. Um SUV prata, 0 quilômetro, com laço vermelho no retrovisor. Senti o sangue subir. Entrei na casa. Vanessa estava na sala, tirando foto do carro pela janela. Carro novo? Ela se virou sorrindo. Ah, sim, presente do Roberto para mim. Lindo, né? E o dinheiro que ele me deve? O sorriso dela morreu. Que dinheiro, Terezinha? 40 mil reais. Empréstimo com prazo vencido. Ah, isso. Ela deu de ombros. Ele vai te pagar. Quando der, relaxa. Relaxa. Roberto chegou nesse momento. Viu meu rosto. Viu o dela. Mãe, não começa. Não começo? Você me pediu emprestado, assinou o documento e agora compra carro novo? É diferente. Esse carro era planejado, a gente precisava. E eu não preciso do meu dinheiro? Vanessa se intrometeu. Nossa, Terezinha, ele é seu filho. Você vai cobrar dinheiro dele? Que tipo de mãe faz isso? Senti algo quebrar dentro de mim. Olhei para o Roberto. Esperei que ele me defendesse, que dissesse alguma coisa. Ele não disse nada. Só suspirou e falou. Mãe, para.
Você tá criando caso à toa. Eu vou te pagar. Só não enche o saco agora. Encher o saco. 40 mil reais. Anos de trabalho. E eu estava enchendo o saco. Roberto, você assinou um documento. E daí? Você vai me processar? Sua mãe vai te processar por causa de dinheiro? Vanessa riu. Um riso seco, cruel. Roberto não riu, mas também não me defendeu. Voltei pro quarto. Peguei o documento. Peguei as fotos, as cópias, o e-mail, tudo. Guardei tudo numa pasta separada. E soube que o golpe público viria depois. 2 semanas depois, aconteceu na frente da casa. Era um sábado de manhã. Eu tinha voltado do mercado. 2 sacolas na mão, caminhando devagar pela calçada. Dona Marisa estava varrendo a porta dela. O rapaz da farmácia organizava as plantas na frente. Um casal descia a rua com o cachorro. Cheguei no portão. Coloquei a mão na maçaneta. Trancada. Toquei a campainha. 1 vez. 2. 3. Roberto abriu a porta, mas não abriu o portão. Mãe, a gente precisa conversar. Senti algo estranho no tom dele. Frio. Definitivo. Abre o portão, filho. Tô com sacola pesada. Vanessa apareceu atrás dele, braços cruzados, aquele olhar. Terezinha, não dá mais. Você precisa sair. Como assim? Roberto respirou fundo, como quem vai dizer algo ensaiado. A gente decidiu. Você não mora mais aqui. A gente arrumou uma vaga para você no Lar São Vicente. É um bom lugar. Tem assistência, tem gente da sua idade. Vai ser melhor. Asilo. Ele estava me mandando para um asilo. Roberto, eu sou sua mãe. Eu sei, mas não dá mais. A gente precisa de espaço. Vanessa tá grávida de novo. E você fica reclamando de tudo, cobrando dinheiro, criando clima ruim dentro da nossa casa. Nossa casa. A casa que eu ajudei a pagar. Eu não vou para lugar nenhum. Essa casa é minha também. Vanessa soltou uma risada. Sua? Você não pagou nada aqui, Terezinha. Essa casa é nossa. Eu paguei a entrada. 15 mil reais. Prova. Vanessa me encarou. Onde está a prova? Eu tinha. Guardada. Mas não era hora de mostrar ali. Roberto, me escuta. Eu sou sua mãe. Eu criei você sozinha. Vendi a casa da minha mãe para te dar estudo. Trabalhei de madrugada para você ter tudo. E agora você vai me jogar num asilo? Ele desviou o olhar, mas não voltou atrás. Vanessa deu um passo à frente. Terezinha, você já fez o que tinha que fazer. Agora deixa a gente viver. Ou você aceita o asilo, ou vai embora. O silêncio caiu. Dona Marisa parou de varrer. O rapaz da farmácia ficou parado, olhando. O casal atravessou para a calçada de frente, mas os olhos estavam vidrados aqui. Eu olhei para o meu filho, e ele disse: se não quer o asilo, então vá embora agora mesmo. Vá embora, meu filho, meu único filho. O menino que eu embalei nas noites de febre, que eu vesti, alimentei, protegi, estava me expulsando, na frente de todo mundo. O sol queimava meu rosto, mas o que queimava de verdade era dentro do peito. Dona Marisa largou a vassoura no chão. O rapaz da farmácia baixou a cabeça. Ninguém falou nada, só olharam. Vanessa encostou na porta de vidro, mexendo no celular. Sorriso de canto. Eu segurei firme a bolsa de tecido. Meu corpo travou. Não chorei. Não gritei. Só senti que algo dentro de mim tinha morrido. Mas, ao mesmo tempo, algo tinha nascido. Virei as costas. Peguei as sacolas. Andei. Não olhei para trás. Fui até a casa de Carmen, uma cliente antiga que morava 3 ruas abaixo. Ela me acolheu. Nem perguntou muito. Só disse: fica aqui o tempo que precisar. 2 dias eu fiquei deitada, chorando, repassando cada memória, cada sacrifício, cada noite em claro. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu dei e como terminou. No 3º dia levantei. Os 2 primeiros dias na casa de Carmen foram os mais escuros da minha vida. Eu ficava deitada no quarto de hóspedes, olhando para o teto, sem fome, sem vontade de levantar. Carmen trazia comida, deixava na mesinha. Eu comia pouco, só para não morrer. À noite, as memórias vinham, todas de uma vez. Roberto bebê, chorando de cólica. Eu andando com ele no colo de madrugada, cantando baixinho até ele dormir. Roberto aos 7, entrando em casa com o boletim. Nota 10 em matemática. Ele pulando, me abraçando, dizendo: olha, mãe, olha! Roberto adolescente, me ajudando a carregar sacola de feira.
segurando minha mão para atravessar a rua. E agora? Agora ele me expulsou na frente de todo mundo. Chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Até a garganta doer. Até o peito parecer vazio. Mas no terceiro dia, acordei diferente. Levantei, lavei o rosto, olhei no espelho, vi uma mulher de 68 anos, cansada, machucada, mas ainda de pé. E pensei, não pode acabar assim. Peguei meu celular, liguei para Carmen. Você pode me levar até a casa do Roberto? Só para pegar minhas coisas. Ela hesitou. Tem certeza? Tenho. Fomos no meio da tarde. Roberto estava no trabalho. Vanessa tinha saído. Só a empregada estava lá. Ela me conhecia. Deixou eu entrar. Fui direto para o meu quarto. Peguei roupas, sapatos, a máquina Singer e a pasta de documentos. Voltei para a casa de Carmen. Tranquei a porta do quarto, despejei tudo na cama e comecei a organizar. Primeiro, os recibos da faculdade. 15 recibos. Mensalidades pagas entre 2002 e 2007. Todos em meu nome. Valor total, R$52 mil, corrigido. Depois, o comprovante da venda da casa da minha mãe. R$43 mil, depositados na minha conta. Usados integralmente para a educação do Roberto. Comprovantes de transferência bancária. Dezenas deles. Dinheiro que eu mandava para a conta dele durante a faculdade. Para alimentação, material, transporte. Somei tudo. R$28 mil. Depois, a escritura da casa onde ele mora agora. Lá, na cláusula de entrada, tinha meu nome. Eu tinha dado R$15 mil de entrada. Estava registrado. Assinado. E por último, o documento do empréstimo. R$40 mil. Prazo vencido. Juros e multa acumulados. Total atualizado. R$46.400. Peguei uma calculadora velha que Carmen me emprestou. Sentei na cama. Fui somando. Faculdade, 52 mil. Casa da mãe, 43 mil. Transferências, 28 mil. Entrada da casa, 15 mil. Empréstimo, 46.400. Total, R$184.400. Olhei para aquele número. Respirei fundo. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Mas agora era sobre justiça. Peguei uma caixa de sapato vazia. Forrei com papel. Organizei tudo por data. Coloquei clipes coloridos. Fiz anotações na margem. Calculei juros. Separei cópias. Cada documento, uma prova. Cada recibo, uma verdade que eles tentaram apagar. Quando terminei, já era noite. Carmen bateu na porta. Terezinha, tá tudo bem? Abri. Mostrei a caixa. Agora tá. Ela olhou. Entendeu. Você vai atrás dos seus direitos? Vou. Precisa de ajuda? Preciso de um advogado. Carmen pensou. Depois sorriu. Conheço alguém. Dr. Antônio. Cliente antigo, honesto, bom de briga. Consegue marcar? Amanhã de manhã. Eu agradeci. Voltei pro quarto. Sentei na cama com a caixa no colo. Pela primeira vez em dias, senti algo além de dor. Senti força. No dia seguinte, eu tinha um aliado. O escritório do Dr. Antônio ficava numa sala pequena, no segundo andar de um prédio comercial antigo. Porta de madeira, placa discreta. Carmen tocou a campainha. Ele mesmo abriu. Cabelo grisalho, uns 60 e poucos anos, gravata simples, óculos de leitura pendurado no bolso da camisa. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Dona Terezinha, Carmen me contou um pouco. Entre, por favor. Sentei numa cadeira de couro gasto. Ele sentou do outro lado da mesa. Carmen ficou ao meu lado. Me conta o que aconteceu. Contei tudo, desde o começo. A viuvez, os sacrifícios, a entrada de Vanessa, as humilhações, o empréstimo, a expulsão pública. Falei devagar, sem chorar. Só fatos. Ele ouvia, anotava, não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele perguntou: Você tem provas? Coloquei a caixa na mesa. Ele abriu, pegou o primeiro documento, depois o segundo, depois todos, foi lendo um por um, devagar, calculando, conferindo datas, cruzando informações. Levou quase 1 hora. Quando terminou, tirou os óculos. Olhou para mim. Dona Terezinha, a senhora tem um caso sólido, muito sólido. Senti o peito apertar, de alívio. O empréstimo sozinho já dá ação de cobrança.
Com o documento reconhecido em cartório, a senhora ganha fácil. Mas tem mais. Muito mais. Ele pegou a escritura da casa. A senhora consta como pagadora da entrada. 15 mil reais. Isso te dá direito a uma parte do imóvel. Eles não podem te expulsar de uma casa que você ajudou a comprar. Depois pegou os recibos da faculdade. Isso aqui é investimento não remunerado. Em alguns casos, a justiça reconhece como dívida moral. Não é garantido, mas soma ao caso. Olhou para mim. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. A senhora quer só o dinheiro de volta? Ou quer justiça de verdade? Justiça de verdade. Ele assentiu. Então vou te contar uma coisa que descobri. Puxou uma pasta. Abriu. Tinha impressões de redes sociais. Carmen me passou o nome do seu filho. Eu fiz uma pesquisa básica, redes sociais, registros públicos, essas coisas. E achei algo. Mostrou uma foto. Roberto, Vanessa. Mas no meio deles, uma mulher loira, jovem, de mãos dadas com Roberto. Essa foto foi postada há 3 semanas, num restaurante em Campinas, marcado por ela. O nome dela é Jéssica. Ela trabalha na mesma construtora que seu filho. Senti algo revirar no estômago. Tem mais. Eu pedi para um colega investigador checar os gastos dele. Cartão de crédito, movimentações. Nos últimos 6 meses, seu filho gastou 83 mil reais. Jantares caros, hotéis, presentes, viagens. 83 mil. Enquanto me devia 46. A construtora não atrasou pagamento nenhum. Eu liguei lá fingindo ser da contabilidade. Os pagamentos dele estão em dia. Sempre estiveram. Então era tudo mentira. A história do atraso, do aperto financeiro, tudo foi teatro, para tirar meu dinheiro. Dr. Antônio continuou. E tem mais uma coisa. O carro que ele comprou foi financiado, mas o nome está no de Vanessa. Se ele deve dinheiro para você e comprou bens em nome da esposa, isso é fraude. Ele juntou tudo. Organizou numa pilha. Dona Terezinha, aqui está o que a gente tem. Cobrança de dívida vencida com juros e multa, direito sobre parte do imóvel, indícios de desvio de patrimônio e uma bomba social que vai destruir a reputação deles. O que eu faço? A gente monta uma estratégia em 3 frentes. Jurídica. Entro com ação de cobrança e pedido de penhora de bens. Social. Você confronta ele na frente da família. E emocional, você se liberta disso tudo. Ele se inclinou para frente. Mas a senhora precisa entender. Isso vai doer nele. Vai expor ele. Vai acabar com o casamento dele, provavelmente. A senhora está preparada? Pensei em tudo. Na humilhação pública. No rádio jogado fora. Nas noites de fome. Na foto de aniversário que eu não entrei. Na porta que ele não abriu. Estou. Dr. Antônio sorriu. Discreto. Respeitoso. Então vamos montar o plano. Passamos as próximas 2 horas organizando tudo. Ele preparou a petição inicial. Ação de cobrança com pedido de tutela de urgência para bloqueio de bens. Anexou todos os documentos. Calculou dívida atualizada. R$ 46.400. Depois, montamos a estratégia do confronto. A senhora precisa escolher o lugar. Tem que ser onde a família inteira esteja. Aniversário, almoço de domingo, alguma reunião. Quanto mais gente, melhor. O aniversário da mãe da Vanessa é daqui 3 semanas. Sempre fazem almoço grande. Perfeito. A senhora vai aparecer lá. Com as provas. Comigo junto, se quiser. E vai colocar tudo na mesa. Literalmente. E se ele negar? Ele não vai conseguir. As provas são sólidas demais. E a revelação da amante vai desmoronar ele. Vanessa vai surtar. A família vai ver tudo. Ele vai quebrar. Dr. Antônio pegou minha mão. Paternal. Firme. Dona Terezinha, a senhora passou a vida servindo. Agora é hora de ser servida. De justiça. Saí do escritório com a caixa de provas debaixo do braço e uma cópia da petição na bolsa. Doutor. Antônio protocolou a ação no dia seguinte, e eu comecei a me preparar. Chegou o dia. A semana do aniversário da mãe da Vanessa chegou como qualquer outra, mas dentro de mim nada era igual. Eu não era mais a mulher que saiu chorando daquela calçada. Eu estava fria, atenta, acordada. Na segunda-feira, espalhei todos os papéis na cama da casa da Carmen. Recibos, escritura, contrato do empréstimo, prints que o Dr. Antônio tinha me entregado, tudo.
Comecei a montar uma ordem. Primeiro, o que mostrava minha história com o Roberto. Faculdade, transferências, entrada da casa. Depois, o empréstimo não pago. Por último, as provas da amante e do gasto de dinheiro. Coloquei tudo em plásticos transparentes. Cada folha num saquinho. Peguei uma pasta dura, dessas com elástico. Separei por abas: faculdade, casa, empréstimo, fraude, vida dupla. Escrevi a caneta em cada etiqueta. Quando fechei a pasta, ela parecia pesada. Não era só papel, era minha vida ali dentro. Na terça, o Dr. Antônio me ligou. Correu tudo bem com o processo. O juiz já recebeu. Agora é questão de tempo. Mas o impacto social vai ser antes, como combinamos. A senhora tá firme? Tô. Ele respirou fundo. Então faz o seguinte: leva só cópia dos documentos pro almoço. Os originais ficam comigo. Se alguém tentar tomar da sua mão, não vai levar o principal. Anotei isso. No mesmo dia, passei na papelaria com a Carmen. Tirei cópias nítidas de tudo. As cópias foram para a pasta que eu ia levar. Os originais, numa outra pasta menor, ficaram com o advogado. Na quarta, pensei na roupa. Pode parecer besteira, mas para mim era importante. Não queria nada chamativo. Não queria parecer desesperada. Queria estar inteira. Escolhi uma saia escura, uma blusa clara sem estampa e um par de sapatos confortáveis. No espelho, vi uma mulher simples, mas firme. Na quinta, sentei na frente do espelho com um caderno velho. Escrevi as frases que eu precisava dizer, diretas, sem grito, sem drama. Frases que colocassem cada coisa no seu lugar. Eu te emprestei 40 mil, Roberto, e você comprou um carro. A entrada da sua casa saiu do meu bolso. Você mentiu sobre atraso de salário enquanto gastava com outra mulher. Eu lia em voz alta, repetia, até a voz sair limpa. Carmen entrou no quarto e ficou me ouvindo. Você não acha que é pesado demais? Pesado foi o que fizeram comigo, respondi. Agora é só verdade. Ela assentiu. Então, treina olhando para frente, não para o papel. Ele não merece ver você tremendo. Na sexta noite, arrumei a bolsa. Documento de identidade, óculos, a pasta com as cópias, um lenço dobrado e minha chave antiga, a única lembrança física da casa que vendi para pagar estudo para o Roberto. Coloquei a chave no bolso interno da bolsa. Era uma forma de lembrar de onde eu tinha vindo. No sábado, acordei cedo. Tomei banho com calma. Prendi o cabelo num coque simples. Fiz um café forte na cozinha da Carmen. A mão tremia um pouco quando levantei a xícara, mas o coração estava firme. Às 10h30, o telefone tocou. Era o Dr. Antônio. Lembra, você não está indo pedir nada. Está indo devolver o que eles fizeram com você. Eu vou chegar um pouco depois, tá? Para não parecer combinado. Quando você começar a falar, eu entro. Tá bom. E outra coisa. A senhora não grita. Não xinga, só mostra. Quem vai fazer barulho vai ser a consciência deles. Sorri sem graça. Entendi. Às 11h30, Carmen me levou até a casa da mãe da Vanessa. Era num bairro perto, sobrado com varanda e portão de ferro. Quando o carro parou, vi balões na garagem, mesa de plástico montada, cheiro de carne assando. Gente rindo. Fiquei alguns segundos dentro do carro, segurando a bolsa no colo. Quer que eu vá com você? Carmen perguntou. Não, essa parte é minha. Abri a porta. O sol bateu no rosto. O mesmo sol que me viu ser humilhada na frente da minha casa, agora ia me ver entrar de cabeça erguida em outra. Caminhei devagar até o portão. O coração batia forte, mas os passos estavam firmes. Toquei a campainha. Quem abriu foi uma das irmãs da Vanessa. Me olhou de cima a baixo, surpresa. Terezinha, você aqui? Vim dar os parabéns para sua mãe. Ela hesitou um segundo, mas abriu o portão. Quando entrei, vi Roberto lá no fundo, perto da churrasqueira, conversando com 2 homens. Vanessa estava na mesa, arrumando os pratos. A mãe dela sentada, sorrindo, com um bolo na frente. Crianças correndo para lá e para cá. Miguel também. Por um instante, o peito apertou. Poderia ser um dia normal de família. Mas não era. A irmã da Vanessa anunciou alto. Olha quem chegou! A Terezinha! Vários olhares se viraram para mim. Alguns com estranheza, outros com curiosidade. Roberto travou por um segundo. Vanessa franziu a testa.
Eu respirei fundo. Apertei a alça da bolsa. Entrei. Quando eu entrei, o barulho continuou por alguns segundos, como se nada tivesse acontecido. Depois, aos poucos, as conversas foram diminuindo. Eu fui andando até o meio da garagem, onde a mesa maior estava montada. Parei ali. Não sentei. Roberto largou a pinça da churrasqueira. Vanessa ficou em pé, com o prato na mão. A mãe dela me olhou, confusa, mas educada. "Oi, Terezinha", ela disse. "Não sabia que você vinha." "Nem eles sabiam", respondi. "Mas hoje eu precisava vir." Minha voz saiu firme, sem tremor. Roberto veio se aproximando. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" "Vim comemorar o aniversário da sua sogra e aproveitar para colocar umas coisas em dia." Pus a bolsa em cima da mesa. Abri com calma. Tirei a pasta dura com as abas separadas. Coloquei na frente de todo mundo. "Vai começar showzinho?" Vanessa murmurou, alto o suficiente para metade da mesa ouvir. Olhei para ela. Não respondi. Olhei para o Roberto. "Você tem 5 minutos para sentar e me ouvir como homem, como filho. Se não quiser, a gente resolve de outro jeito." Ele olhou em volta. Viu os olhares. Viu o constrangimento. Sentou. Vanessa sentou ao lado, mas com o corpo inclinado para frente, pronta para atacar. Algumas pessoas ficaram em pé atrás. Outras continuaram nas cadeiras, curiosas. Miguel brincava num canto, sem entender nada. Abri a primeira aba. Faculdade. "Roberto, quantos anos você tinha quando entrou no colégio técnico?" 15, ele respondeu, impaciente. "O que isso tem a ver?" "Tudo." Peguei o primeiro bloquinho de recibos, coloquei na mesa. "Essas são as mensalidades do seu colégio, todas pagas por mim. Sabe com o quê? Com costura e faxina. Aqui tem o valor, aqui tem a data, aqui tem meu nome." A mãe da Vanessa se inclinou para ver. As irmãs dela também. Vanessa revirou os olhos. "Ah, Terezinha, toda mãe ajuda, filho. Isso não é dívida, é obrigação." Olhei para ela. Obrigação é alimentar, dar teto, dar educação básica. Colégio caro e faculdade de engenharia, não. Isso foi escolha minha. E sacrifício meu. Abri a segunda aba. Casa da mãe. Mostrei o comprovante de venda do imóvel da minha mãe. "Essa foi a casa que minha mãe deixou para mim. Eu vendi para te dar estudo, Roberto. 43 mil. Tudo foi para sua formação. Para você não ser só mais um a depender de favor. Lembra quando eu disse que tinha dado um jeito?" Ele ficou calado, o maxilar travado. Pois é, o jeito era esse. Vender o que eu tinha de herança para te dar futuro. Um burburinho começou ao redor. A mãe da Vanessa olhou para a filha sem entender direito. Abri a terceira aba, transferências. Espalhei alguns extratos na mesa. "Aqui são os depósitos que eu fazia para sua conta todo mês durante a faculdade. Para você comer, se locomover, comprar livro. 28 mil ao longo de 4 anos. Tudo isso sai de onde, Roberto? Do chão que eu esfregava na casa dos outros, da roupa que eu lavava para o bairro inteiro." Ele tentou reagir. "Mãe, eu sei disso. Eu sempre fui grato." "Foi mesmo?" Olhei firme. "É assim que gratidão fala? Se não quer o asilo, vai embora agora mesmo?" O silêncio ficou pesado. Alguém tossiu, desconfortável. Miguel parou de brincar por um segundo e olhou na direção da mesa. Abri a quarta aba. Casa. Tirei a cópia da escritura. Apontei o dedo. "Essa é a escritura da casa onde você mora, Roberto. Aqui, na parte da entrada, tem meu nome. 15 mil reais pagos por mim. Você me chamou para morar com vocês dizendo que ia cuidar de mim. E depois me expulsou da casa onde eu ajudei a pôr tijolo." A mãe da Vanessa puxou o papel para perto. "Vanessa, você sabia disso?" Ela empalideceu. "Deve ser um erro de cartório, sei lá." "Erro é o que vocês fizeram comigo", respondi. "Cartório não inventa nome." Roberto passou a mão no rosto. "Mãe, isso não justifica o jeito que você está fazendo isso agora. Parece que você quer me humilhar." "Eu?" Inclinei o corpo para frente. "Eu só tô mostrando o que é meu. Quem me humilhou foi você, quando me mandou para um asilo na frente dos vizinhos." Abri a quinta aba. Empréstimo. Coloquei no centro da mesa a cópia do contrato reconhecido em cartório. "Agora, vamos falar do que é oficialmente dívida. Empréstimo de 40 mil reais, assinado por você, com prazo de 90 dias. Pra quê mesmo?" Roberto ficou quieto. "Você me disse que a construtora atrasou seu salário,
que estava apertado, que era provisório. Lembra? Vanessa tentou entrar. Ele vai pagar, Terezinha. Você tá fazendo cavalo de batalha por causa de dinheiro. Vai pagar? Sorri de canto. Interessante, porque o prazo venceu. E em vez de me pagar, ele comprou um carro novo para você. Mostrei as fotos do carro, o financiamento recente em nome dela. Agora quem ficou vermelha foi Vanessa. Você fuçou nossa vida, é isso? Tá doente. Doente eu fiquei quando saí daquela calçada carregando sacola, depois de ouvir do meu filho que se eu não quisesse asilo que eu fosse embora, respondi. Agora eu tô só lúcida. Olhei em volta. Todos estavam em silêncio. A carne na churrasqueira já passava do ponto e ninguém lembrava de virar. A mãe da Vanessa apertava as mãos no colo. Mas ainda não é tudo. Abri a última aba. Fraude e vida dupla. Tirei as impressões das fotos com a outra mulher. Coloquei na mesa, viradas para eles. Essa sou eu? Perguntei olhando para Roberto. Ele empalideceu. Quem é ela, Roberto? Uma das cunhadas perguntou. Vanessa puxou uma das fotos. Olhou, travou. Quem é essa mulher? Ele gaguejou. É minha colega de trabalho. Foi uma confraternização. Antes que ele terminasse, eu coloquei outro papel ao lado. Resumo de gastos do cartão, jantares caros, hotéis, viagens. Confraternização que custa R$ 83 mil em 6 meses? Perguntei. Enquanto você me dizia que o salário estava atrasado, enquanto me pedia dinheiro emprestado e me chamava de peso dentro de casa? O rosto de Vanessa mudou. O dela, não o meu. A cor sumiu. Depois voltou toda de uma vez, num vermelho de raiva. 83 mil, Roberto? Vanessa, não é bem assim. Ela levantou da cadeira de uma vez, esbarrando no copo. A água caiu na mesa. Ninguém ligou. Você estava me traindo e ainda usava o dinheiro que devia para sua mãe? É isso? Ele levantou também, tentando segurar o braço dela. Ela puxou de volta. Me solta! Algumas pessoas tentaram intervir. A mãe dela levou a mão à cabeça. O clima mudou de vez. Eu fiquei sentada, firme. Antes de vocês resolverem o casamento de vocês, interrompi. Tem um detalhe. Esse empréstimo já está na justiça. Essa semana entrou uma ação de cobrança com pedido de bloqueio de bens. E todos esses documentos aqui, apontei para a mesa, estão anexados. Roberto me encarou, agora com medo. Você me processou? Não, Roberto. Eu me defendi. Quem me colocou nessa posição foi você. Isso vai acabar com meu nome, ele murmurou. Quem acabou com seu nome foi você mesmo quando escolheu mentir, desviar dinheiro e me jogar para fora de casa. Vanessa olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Você não me contou nada disso. Nada. Você disse que tua mãe era ingrata, que ficava te cobrando coisas do passado, que fazia drama. Você me fez achar que ela era problema. Olhou para mim. Terezinha, eu não sabia desses papéis, de verdade. Mas sabia que ele me devia 40 mil e comprou um carro, sabia. Respondi, sem suavizar. Sabia que ele me expulsou na rua. Sabia que mexeu nas minhas coisas, jogou meu rádio fora, me tirou da vida do meu neto. Você pode não ter assinado esses documentos, mas empurrou a porta junto com ele. Ela abriu a boca para responder, mas não veio nada. Só lágrimas nos olhos, não por mim, por ela, pela vida que estava desmoronando ali. Foi então que ouvi a voz do Dr. Antônio. Com licença. Ele entrou pelo portão, acompanhado de um rapaz com uma pasta de couro. Cumprimentou todo mundo com um aceno contido. Roberto, boa tarde. Sou o advogado da sua mãe. Roberto passou a mão no cabelo, desesperado. Ela trouxe advogado para a festa, é isso? Não é festa para mim, meu filho, respondi. É audiência. Dr. Antônio se aproximou da mesa. Senhor Roberto, como advogado da senhora Terezinha, preciso só deixar uma coisa clara na frente de todos aqui. A ação já foi protocolada. A senhora deu várias chances de acordo antes de chegar a esse ponto. O senhor não quis conversar. Agora, tudo que ela apresentou aqui hoje, ele apontou para os papéis, vai ser analisado por um juiz. E pelo que eu vi, a situação não é boa para o seu lado. Eu posso pagar, Roberto disse rápido. Eu pago, não precisa disso tudo. Agora vai pagar com juros, correção e consequência social, Dr. Antônio respondeu. E ainda há a questão da participação dela na casa. Participação como assim? Uma tia da Vanessa perguntou.
A mãe dele está na escritura como pagadora da entrada, o advogado explicou. Isso dá direito real. Se for necessário, a justiça pode determinar penhora parcial do imóvel. Roberto levou a mão ao peito como se faltasse ar. Você vai me deixar sem casa, mãe? Olhei bem dentro dos olhos dele. Você me deixou sem casa primeiro. A diferença é que eu tô te dando o que você não me deu. Chance. Eu não quero sua casa. Eu quero respeito. Eu quero o que é meu de volta. E o resto, a justiça resolve. Ele finalmente desabou. Sentou de novo. Colocou o rosto nas mãos. Começou a chorar. Não aquele choro bonito de novela. Era feio, pesado, tarde demais. Vanessa ficou em pé, imóvel. Depois, devagar, tirou a aliança do dedo. Colocou na mesa. Resolve primeiro sua vida com a sua mãe. Depois me procura, se eu ainda quiser te ouvir. Saiu sem olhar para trás. A mãe dela foi atrás, chorando. As irmãs cochichavam, atordoadas. Miguel olhava para tudo sem entender, abraçado a um carrinho. Eu me levantei, juntei os papéis, guardei na pasta, deixei só o contrato do empréstimo em cima da mesa, na frente do Roberto. Esse é o mínimo que você me deve. O resto, a vida vai te cobrar. Ele me olhou com o rosto molhado. Mãe, me perdoa. Eu não sei como cheguei nesse ponto. Chegou um passo de cada vez, cortei. Cada vez que você me viu engolir calada uma humilhação e achou que podia ir um pouco além. Agora, quem decide o limite não é mais você. Sou eu. Peguei minha bolsa. Olhei ao redor. Eu não tô aqui para destruir ninguém. Tô aqui para dizer que acabou. Acabou de me usar, de me empurrar, de me tratar como peso. Eu existo. E a partir de hoje, eu vou existir longe de vocês. Virei pro Dr. Antônio. Precisamos de mais alguma coisa? Só da assinatura dela depois, no escritório, autorizando o prosseguimento total. Ele respondeu. Aqui, terminou. Olhei uma última vez pro Miguel. Ele me encarava, sério. Levantei a mão, num aceno pequeno. Não chamei. Não fiz cena. Só mostrei que eu via ele. E que, apesar de tudo, não tinha ódio. Saí pela mesma porta por onde entrei. Mas não era a mesma mulher. Saí leve. Saí daquela garagem com o sol batendo nas costas e um peso saindo dos ombros. Não olhei para trás. Carmen me esperava no carro, 2 quadras adiante. Quando entrei, ela só perguntou. Acabou? Acabou. Dirigiu em silêncio até a casa dela. No caminho, liguei para o Dr. Antônio. Ele já tinha recebido mensagem de um colega do fórum. A ação tinha sido distribuída. Tutela de urgência deferida. Contas do Roberto congeladas até pagamento. Boa sorte para ele agora, o advogado disse. A senhora fez o certo. Desliguei. Pela primeira vez em meses, dormi a noite inteira. As consequências vieram rápido. Roberto ligou no dia seguinte. Voz rouca, como se não tivesse dormido. Mãe, o banco bloqueou minha conta. Não consigo pagar nem a luz. O que você fez? O que você assinou? Respondi. Paga o empréstimo e o resto volta ao normal. Ele chorou no telefone. Pediu para ver o Miguel. Disse que Vanessa tinha ido para a casa da mãe com o menino e trancado a porta para ele. Ela acha que eu traí ela com aquela mulher. Mas foi só um erro, mãe. Um erro. Erro é humano. Mentir para tirar dinheiro da própria mãe não é, falei. Resolve com ela. Eu cuido de mim. Desliguei. Não atendi mais ligações dele por 2 semanas. Vanessa mandou mensagem uma vez. Você destruiu minha família, Terezinha. Bloqueei o número. 1 semana depois, o Dr. Antônio me chamou no escritório. Roberto tinha ido lá sozinho. Assinou um acordo. Pagaria os 46.400 em 12 parcelas. Reconheceu a entrada da casa como dívida moral e prometeu me devolver os 15.000 em 6 meses. Assinou tudo na frente do tabelião. Nada de processo longo. Ele está pagando a primeira parcela amanhã, o advogado disse. E a parte da casa da sua mãe e transferências a gente deixa como aprendizado. Mas se ele atrasar 1 mês, tudo reabre. Aceitei. Não por piedade, por eficiência. Justiça não precisa de tribunal quando o papel basta. A família da Vanessa espalhou a notícia. Vizinhos comentavam. A construtora chamou Roberto para uma conversa. Ele pediu demissão antes que o demitissem. Vanessa colocou o carro à venda para pagar dívidas. A mãe dela ligou para mim uma vez, pedindo paz. Ele tá destruído, Terezinha. Respondi.
Agora ele sabe como é ser peso. Não comemorei. Não ri. Justiça não traz euforia. Traz paz. E paz eu sentia pela primeira vez em anos. Com o primeiro pagamento do Roberto, aluguei uma casa pequena no centro da cidade, 2 quadras da praça. Um quarto, sala, cozinha americana, quintal com mangueira. Nada de luxo, mas minha. Paguei 3 meses adiantado. Comprei uma geladeira nova, um fogão simples e uma mesa de madeira. Trouxe minha máquina Singer para a sala. Instalei uma prateleira para tecido. Comprei linha, agulha, tesoura. Voltei a costurar. Mas agora só o que eu queria. Vestido de noiva para a filha de uma vizinha. Uniforme para a escola municipal. Cortina para uma loja de esquina. No primeiro mês ganhei R$ 2.500, mais que suficiente. Guardei metade. Gastei o resto em coisas para mim. Um ventilador novo, um jogo de cama macio, um par de óculos que eu precisava há 2 anos. Acordei cedo todo dia. Às 6, café com pão quentinho da padaria da esquina. Depois, caminhada na praça. Sentava no banco. Via as pessoas. Velhos jogando dominó. Crianças correndo. Gente normal vivendo. Fiz amizade com Dona Lourdes, que vendia marmita na feira. E seu João, aposentado que cuidava das flores da praça. Eles me convidavam para o café. Contavam histórias. Eu contava as minhas, sem amargura. Só fatos. Todo sábado eu ligava pro vídeo pro Miguel. Vanessa atendia no começo, seca. Ele tá aqui. Colocava o celular na frente dele. Oi, vô? Ele sorria, mostrava brinquedo novo. Eu falava, se cuida, meu amor, estuda bastante. Aos poucos, Vanessa suavizou. Ele pergunta de você. Deixava ele falar mais tempo. Roberto tentava contato, mandava mensagem. Mãe, posso te ver? Respondia. Quando pagar tudo, a gente conversa como adulto. Ele pagava em dia. Direitinho. A 9ª parcela veio essa semana. Não perdoei ainda. Talvez nunca. Mas libertei. Ele não manda mais na minha vida. Eu mando. Comprei uma bicicleta velha na feira. Pintei de azul. Saio com ela à tarde, pedalo até o rio. Paro na margem. Vejo a água correr. Penso em tudo que passei. Não com raiva, com clareza. Comecei do zero, mas com dignidade. E isso vale mais que qualquer dinheiro que já passou pela minha mão. Amor não é humilhação. Respeito é o mínimo que se deve dar. Ninguém merece ser tratada como peso morto na própria família. Recomeço não tem idade. Tem coragem. E dignidade não se implora. Se vive. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está me ouvindo. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.